Quantas vezes você saiu de um encontro ou de uma conversa exausto? Não fisicamente, mas emocionalmente esgotado por ter que sustentar uma persona, uma performance de homem seguro que no fundo você sente ser uma fraude. Essa fadiga é um sintoma. É o sinal de alerta mais claro de que você está operando no nível errado, gastando uma energia brutal para manter uma imagem que racha sob a mais leve pressão. Carl Jung disse que o que você nega em si mesmo, você projeta no mundo. E Joe Dispenza ensina que você não pode criar uma nova realidade permanecendo na mesma frequência emocional. A exaustão que você sente é justamente o atrito, o curto-circuito entre quem você acha que precisa ser para ser aceito e quem você realmente é. Esse conflito interno não é um segredo bem guardado. Ele vaza, ele emana. E ela, no nível mais primitivo e inconsciente, sente isso como um cheiro de necessidade. Ela não consegue nomear, mas percebe a incoerência entre o discurso e a energia. Por isso, o resultado parece sempre fugir do seu controle, não importa quantas técnicas você aplique. Hoje, vamos desmontar essa armadilha de uma vez por todas. Não vamos falar sobre como parecer mais confiante. Vamos explorar o abismo, a diferença estrutural e energética entre a máscara da confiança, que é uma reação ao medo, e o estado de confiança, que é uma expressão do seu ser. Essa não é uma nuance semântica, é a fronteira entre a atração que se esvai e a atração que se sustenta. É a chave que inverte completamente o jogo, porque muda o jogador e não apenas a jogada. O cansaço que você sente é a prova de que a máscara está pesando. E esse peso é o que está te mantendo invisível para o tipo de conexão que você realmente deseja. Essa máscara, a que chamamos de ser confiante, nasce de uma estratégia de sobrevivência emocional perfeitamente compreensível. Você observa o mundo e vê padrões. Vê, por exemplo, homens que se mostram assertivos, por vezes até agressivos, e que capturam a tensão inicial. A conclusão rápida e dolorosa é: preciso ser mais como ele. A atração que ele gera, no entanto, não vem da confiança em si, mas da percepção inconsciente de uma ausência de necessidade óbvia. É uma lacuna que intriga. O problema é que a máscara do babaca, do exibido, é fina. Ela se quebra com o tempo, revelando narcisismo ou insegurança crônica. A mulher moderna, especialmente a mais intuitiva, não é enganada por muito tempo. Ela sente a diferença entre a pose e a presença. Mas você, tentando se proteger, não vê essa nuance. Você vê a casca e pensa: é isso. Então, você empresta a casca. Anda como ele, fala em um tom desdenhoso, força uma indiferença que não sente. Internamente, porém, você está em alerta máximo. Cada palavra dela é monitorada. Cada reação é analisada em busca de validação. Isso não é confiança. É a frequência da carência disfarçada. Você simplesmente trocou a necessidade explícita, por favor, goste de mim, por uma necessidade implícita e mais sofisticada. Por favor, valide minha nova máscara. Prove que estou no caminho certo. Segundo Dispenza, quando sua ação não está alinhada com seu verdadeiro sentimento, você emite um sinal incoerente. Seu corpo diz uma coisa, sua energia diz outra. O sistema nervoso autônomo dela, primitivo e sábio, lê essa incoerência como perigo ou inautenticidade. A atração genuína, que é um fenômeno de relaxamento e abertura, morre ali, no nascedouro. Jung diria que a sombra do homem que é confiante, ou seja, tudo que ele reprime para sustentar essa fachada, é um menino assustado que precisa de aprovação. E essa sombra, cedo ou tarde, sempre vaza. Vaza num momento de frustração, numa busca por reconhecimento, numa reação desproporcional a uma crítica leve. Ela vê o menino, e o encanto da máscara se quebra. Você fica confuso porque seguiu o script e ainda assim foi descartado. A razão é que o script estava errado desde o início. Ele era baseado na imitação de um sintoma, não na compreensão da causa. A revelação, então, é esta. A verdadeira confiança não é um verbo, não é algo que você faz. É um estado de ser que emerge quando você para de tentar ser algo específico para alguém. É a condição natural de um homem cujo valor próprio não está em negociação, não depende do resultado de uma interação. Ele foi internalizado. A partir desse centro, toda a dinâmica muda radicalmente.
Você deixa de perseguir validação externa e começa a emitir um convite silencioso. A sua presença passa a ser a proposta. Quando você tem confiança, você não está mais no jogo antiquado e desgastante de ser escolhido. Você se coloca no jogo da seleção mútua. E aqui reside o paradoxo mais poderoso. Quando você se posiciona como um homem que está ali, presente, avaliando a compatibilidade, e não como um candidato suplicante em uma entrevista, você inconscientemente se estabelece como critério. Você vira a medida. E o desejo feminino mais profundo, aquele que fala de admiração e respeito, é instintivamente atraído para atender a esse critério. Ela sente que, para se conectar com você, ela precisa se elevar e não se rebaixar. Isso que estamos chamando de ter confiança não é de forma alguma um truque de fingir desinteresse. Fingir é da ordem da máscara. É uma realidade energética autêntica. É a experiência de estar presente com ela, mas não por causa dela. Sua paz interna, seu bem-estar, seu fluxo de vida não estão pendurados no próximo comentário que ela fará. Se ela elogiar, ótimo. Se ela criticar, você ouve, avalia e segue. Sua estabilidade emocional é um território soberano. Essa autonomia é o ímã mais poderoso que existe no campo das relações humanas, porque ela promete uma experiência raríssima nos dias de hoje. Um vínculo que nasce da liberdade e da escolha consciente, não da dependência e do medo do abandono. Ela não se sente responsável pela sua felicidade, então pode se sentir segura para se entregar à própria atração, sem o peso de ser a curadora da sua autoestima. Essa diferença abissal não é uma teoria abstrata. Ela se manifesta em cenas cotidianas, nas entrelinhas de cada interação. Imagine um primeiro encontro em um bar movimentado no Brasil. O homem, que é confiante, chega já no volume alto. Ele fala sobre seu cargo, sobre a viagem internacional, interrompe a história dela para acrescentar um ponto que demonstre seu conhecimento. Seu olho nunca está totalmente fixo nela, vagueia pelo ambiente buscando capturar a reação de terceiros ao seu redor. Quando a conta chega, ele paga com um gesto teatral, quase um floreio, e fica esperando, mesmo que por uma fração de segundo, o elogio, o "nossa, que gentil", a validação do seu gesto. O resultado? Ela sai dali com a nítida sensação de ter sido um público, um espectador para o espetáculo da vida dele. Ela não foi vista. O WhatsApp esfria porque a conexão era unilateral, ele se exibindo, ela assistindo. Agora, observe o homem que tem confiança. Ele chega e ocupa seu espaço com calma, sem invadir o dela. Suas perguntas nascem de uma curiosidade genuína e não de um roteiro pré-estabelecido para impressionar. Ele sabe ouvir, e você percebe que ele ouve de verdade porque suas respostas não são genéricas. Conectam-se ao que foi dito. Ele não precisa provar nada, então se permite rir da própria atrapalhada, da situação engraçada. Paga a conta como algo natural, uma consequência lógica do momento e não um evento que requer aplausos. O resultado é que ela se sente vista e, ao mesmo tempo, fica intrigada pela serenidade dele. Há uma paz ali que é contagiante e, ao contrário do barulho, é memorável. É altamente provável que seja ela quem mande a mensagem no dia seguinte, porque a experiência foi boa para ela e não apenas um boost para o ego dele. A mesma lógica se aplica ao clássico teste inconsciente. Ela cancela o encontro no último minuto. A reação do homem que é confiante quase sempre é uma de duas. Uma frieza forçada e artificial, tudo bem, de boa, nem estava afim mesmo, que tenta transmitir indiferença, mas soa a ressentimento engolido. Ou, pior, uma raiva passivo-agressiva. Já imaginei, você parece do tipo que cancela mesmo, que revela de uma vez que todo o seu equilíbrio emocional estava pendurado naquela confirmação. Em ambos os casos, ele demonstra que seu estado interno era frágil e dependente da ação dela. Agora, o homem que tem confiança reage de uma forma que parece simples, mas é radical. Ele responde com neutralidade verdadeira. Pena, fica para a próxima então. E desliga.
Mentalmente, ele desliga. Não fica remoendo, analisando cada palavra, tentando decifrar se foi um teste ou desinteresse. Ele simplesmente realoca sua energia e atenção de volta para sua vida, que já era interessante e cheia antes dela aparecer. Essa não é uma tática de sumir para fazer falta. É a manifestação prática de um centro emocional estável. O efeito de reversão de poder é inevitável. Essa reação não punitiva, não needy, demonstra um valor inabalável. Comunica: minha paz e meu fluxo não são negociáveis por um encontro. E isso, para a psique feminina que testa justamente a solidez do homem, é um sinal claro de força. A probabilidade dela retornar com um interesse renovado e um nível muito maior de respeito é exponencialmente maior, porque ele passou no teste que nem sabia que estava fazendo. A transição da máscara para o estado de presença exige prática, mas não do tipo que você imagina. Não é sobre ensaiar falas, e sim sobre treinar a consciência. O primeiro exercício, de raiz junguiana, é o do observador do gatilho. Na próxima vez que você se pegar tentando ser confiante, forçando uma piada, ostentando uma conquista de forma não orgânica, fingindo um desinteresse que não sente, você não deve se julgar. Apenas pause internamente e observe. Diga para si mesmo: olha, meu ego está tentando me proteger agora. Está colocando a máscara porque tem medo da rejeição. Esse simples ato de reconhecer o mecanismo sem combatê-lo retira o combustível da atuação. Tira você do piloto automático e coloca no assento do observador. A máscara perde a força quando iluminada pela consciência. O segundo, alinhado com Dispenza, é a ancoragem no corpo. Ansiedade social mora na mente, que viaja para o futuro. E se eu falar algo idiota? A presença mora no corpo, no agora. Antes de qualquer interação social que te cause tensão, gaste 60 segundos em silêncio. Leve toda a sua atenção para as sensações físicas: o peso dos pés no chão, a textura da meia, a temperatura do ar nas mãos, o fluxo da respiração entrando e saindo. Não tente controlar a respiração, apenas a observe. Isso não é meditação complexa, é uma âncora física. Isso te tira da narrativa mental de medo e te traz para a realidade sensorial do presente. Você deixa de ser uma ideia nervosa de si mesmo e se torna uma presença física, sólida no ambiente. E é dessa solidez, dessa quietude interna, que a atração verdadeira e confiante emana. O terceiro exercício é a pergunta de poder, que realinha completamente seu foco interno. Você deve abandonar a pergunta que gera ansiedade e dependência: ela gostou de mim? E substituí-la por uma pergunta que recoloca você no centro do seu universo: eu gostei da energia que eu emiti durante aquela interação? Eu gostei da experiência que eu criei para mim mesmo, independente do resultado? Essa mudança sutil é revolucionária. Ela transfere o critério de sucesso de algo externo e incontrolável, a reação dela, para algo interno e totalmente sob seu controle, a qualidade da sua própria presença e intenção. Quando sua satisfação passa a depender da autenticidade da sua energia e não da validação alheia, você está de fato tendo confiança. Você começa a viver como a fonte e não como um suplicante à procura de uma fonte externa. Quando você opera a partir desse centro, as consequências não são meramente comportamentais, são sistêmicas. Elas reformulam toda a sua ecologia emocional e social. Ao ter confiança, você naturalmente, sem esforço, se torna mais seletivo. Não por uma decisão estratégica de fazer jogo duro, mas porque sua paz interna é um bem valioso e você instintivamente evita situações e pessoas que a perturbam. Isso é a raridade autêntica. Você se torna raro não porque some, mas porque sua presença é qualitativamente diferente, pacífica, íntegra, não needy. E essa qualidade é o que faz ela pensar em você, porque a experiência foi memorável pela positividade, não pela confusão. Sua paz, por ser um contraste gritante com o ruído do mundo, atrai curiosidade. As pessoas, e especialmente as mulheres, são atraídas para explorar a fonte dessa tranquilidade. É uma curiosidade que vai além do superficial. Conforme você se estabiliza nesse estado, algo crucial acontece.
outras mulheres começam a notar. Não é um esforço consciente seu, é que a energia de um homem centrado, que não está em modo de caça desesperada, emite um sinal poderoso. Ele está bem consigo mesmo. Essa atração orgânica e lateral cria o efeito mais convincente de prova social. Ela não vê você tentando se exibir para ela. Ela vê outras reagindo naturalmente à sua energia. E o cérebro feminino, sintonizado para ler valor social, registra: aqui há algo de valor. Além disso, porque seu valor não está em exibição, você mantém partes de si reservadas. Não por jogatina, mas porque sua vida interior é rica e nem tudo precisa ser compartilhado. Isso é o segredo natural, a profundidade que convida à exploração, não a mera consumo. E talvez o mais transformador, você começa a estabelecer limites com uma naturalidade que surpreende a você mesmo. Dizer não, expressar uma preferência, discordar com calma, deixa de ser um momento de ansiedade e vira uma simples expressão da sua realidade interna. Isso é a autoridade masculina genuína que nasce do autorrespeito, não do desejo de controlar. Você já se cansou de interpretar um personagem, não é? Daquela angústia sutil, mas constante, de sentir que se a máscara escorregar por um instante, se você baixar a guarda e mostrar uma fraqueza, tudo que você construiu, a atenção, o interesse, a frágil conexão, vai desmoronar. Esse cansaço, essa angústia não é um sinal de fracasso, é um sinal de despertar. É a sua essência, o homem que você é por baixo de todas as camadas de proteção, batendo na porta da sua consciência. É um chamado para a integridade. O homem que tem confiança não está em uma missão para inverter o jogo apenas para vencer as mulheres. Essa ainda seria uma mentalidade de disputa, de escassez. Ele transcende o jogo completamente. O relacionamento, a interação, deixa de ser um campo de batalha por validação, um teatro onde um tenta conquistar o outro. Ele se transforma em um campo de exploração mútua, um espaço onde dois seres inteiros, cada um centrado em si mesmo, podem se encontrar e ver o que surge dessa conjunção. A atração nesse contexto não é mais uma conquista a ser extraída do outro através de técnicas, é uma consequência natural, um subproduto orgânico e energético do encontro entre duas presenças autênticas. Ela flui ao invés de ser forçada, e isso muda tudo. Portanto, o que você percebe e classifica como falta de confiança não é, em sua essência, uma falha de caráter ou uma incompetência social. É um ruído de interferência. É o som do seu eu autêntico, completo e potencialmente poderoso, tentando ser ouvido por trás do clamor constante, defensivo e assustado do ego. O ego que sussurra medos, que exige máscaras, que confunde performance com identidade. A verdadeira confiança, o estado de tê-la, é o silêncio profundo que se estabelece quando essa guerra interna cessa. É o espaço que se abre quando você para de lutar contra si mesmo, quando desiste de tentar ser uma imagem e simplesmente permite que a realidade do seu ser, com suas forças, suas vulnerabilidades integradas, sua história, ocupe o espaço. Esse silêncio não é vazio, é plenitude. Este processo nunca foi, no fundo, sobre como pegar mulheres. Essa sempre foi a pergunta errada, que levava a respostas superficiais e a ciclos de frustração. O convite sempre foi sobre como soltar a necessidade neurótica de pegar mulheres para se sentir completo, válido, homem. O caminho do poder pessoal autêntico não se dirige para fora, em direção a mais análises, mais técnicas, mais truques para decodificar o outro. Ele se volta radicalmente para dentro, em direção à integração dos fragmentos, à aceitação das sombras, à coragem de habitar a própria pele sem um disfarce. A pergunta final, a única que importa, é: você está pronto para desistir do personagem? Você está disposto a deixar de lado o desgaste da performance e começar o trabalho, profundo e por vezes desafiador, de incorporar o homem que já existe, intacto e inteiro, abaixo de todas as camadas de medo e condicionamento? Se algo neste raciocínio ressoou em você, se fez sentido em um nível que vai além do intelectual, não é coincidência. É um sinal. É aquela parte sua que já está acordando, que já está cansada da farsa, confirmando sua verdade.
O próximo passo, então, não é buscar outra técnica. É a coragem quieta de viver a partir desse lugar recém-reconhecido. De tomar decisões a partir desse centro. De falar a partir dessa autenticidade. De se relacionar a partir dessa inteireza. Faça isso e observe. A atração genuína, duradoura e respeitosa seguirá. Não como um objetivo a ser alcançado com suor e estratégia, mas como um eco natural, uma ressonância inevitável do homem que você finalmente decidiu ser.